Boa noite, meus irmãos, graça e paz esteja com todos vocês, nossos irmãos, membros da igreja, nossos irmãos de outras regiões, que Deus os abençoe. Quão grande é o nosso Deus, não é? Quão grande! Realmente o nosso Deus é um Deus enorme, grande, fantástico. Que Deus maravilhoso é este que nós temos. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 147. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 11, que diz assim: Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Nós esperamos realmente na misericórdia do nosso Deus. Sabemos que o que passamos é breve. Logo, logo estaremos voltando à normalidade em nosso país. Por isso continuamos clamando, orando, pedindo a Deus para que brevemente tudo volte ao normal. Vamos orar? Hoje nós temos uma pessoa conosco e eu gostaria de pedir que ela viesse aqui à frente para orar conosco neste momento. É a Gláucia. Ela pode chegar bem pertinho de mim, eu posso abraçá-la, a gente pode ficar bem juntinho, não tem problema. Vamos orar? Pai, grande é o Senhor, grande é o Senhor e reina sobre tudo. E aqui estamos para te louvar, para engrandecer o teu nome, para dizer o quanto nós o amamos. E o Senhor é um Deus misericordioso. A nossa esperança está no Senhor, de que tudo vai passar em breve. E poderemos juntos com os irmãos reunidos estar cantando, louvando e te adorando. Dirige, Senhor, este culto. Dirige, Senhor, cada parte, seja a oração, a leitura da palavra, os hinos, tudo para o teu louvor, dirigido pelo Senhor mesmo. Ajuda-nos, Pai. É o que oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Gláucia. Vamos ter mais um louvor agora, feito pela nossa irmã Lígia. Meus irmãos, algum probleminha técnico? Vamos fazer uma leitura bíblica. Está no Salmos de número 70. Vamos ler os versículos de 1 a 3. Praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me.
Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem em ti e em ti se rejubilem todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação digam sempre: Deus seja magnificado. Nós vamos orar pelos irmãos, orar pela igreja, orar pela pátria. Hoje à tarde tivemos uma reunião do conselho, aliás, pela manhã, não à tarde, e muitas coisas ficaram resolvidas, inclusive sobre a Santa Ceia. Nós vamos estar servindo, celebrando a Santa Ceia com grupos pequenos, bem pequenos. Então estaremos enviando comunicado aos irmãos com horário para virem. Então você vai aguardar receber um comunicado de qual vai ser o dia que você vai participar da Santa Ceia. Queremos que todos os irmãos, membros da igreja, participem da Santa Ceia, talvez ainda esta semana. Vamos fazer isto, vamos apressar e fazer uma escala para os irmãos estarem participando da Santa Ceia. Vamos orar. Pai, queremos mais uma vez louvar o Teu nome, engrandecer-Te, e estar pedindo que o Senhor mesmo esteja cuidando das nossas vidas. Sabemos que o Senhor faz isto, mas nós queremos pedir, porque nós precisamos do Teu poder, da Tua bênção, para as realizações de toda a programação que temos feito para este período pós-Covid-19. Queremos que o Senhor esteja nos ajudando. Queremos uma igreja vibrante, queremos uma igreja forte, queremos uma igreja crescente, queremos uma igreja fortalecida com o Teu Santo Espírito. Por isso, ó Pai, derrame as Tuas bênçãos sobre cada família, sobre cada pessoa que tem nos ouvido, que tem participado dos nossos cultos via internet. Esteja abençoando a cada família, Pai. Oramos também pelos enfermos da igreja, pelos idosos, são os que mais sofrem por não poderem sair de casa. Que o Senhor esteja com cada um, ó Pai, ajudando. Oramos pela nossa nação, pela nossa pátria, que o Senhor esteja estendendo a Tua mão e que este momento de aflição, estes momentos de angústia, de isolamento, que seja logo dissipado. Ajuda-nos, é o que nós Te pedimos. Mas acima de tudo, ó Pai, nós Te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a Tua igreja, sobre a cidade
de Iacanga, sobre as nossas famílias, sobre cada uma, Pai, individualmente. E nós oramos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vai ter. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Vivemos em um mundo, como eu já falei hoje cedo, em aflição, cheio de problemas, cheio de dores. Mas nós, cristãos, precisamos enfrentar todas as adversidades neste mundo. E nós escolhemos um assunto, um tema para esta noite, que é sal da terra e luz do mundo. Jesus falou claramente aos seus ouvintes e discípulos o que ele tanto gostaria que eles fossem em relação ao mundo: sal e luz. Sal e luz. Ele usou estes dois elementos de muita utilidade e muita importância no mundo para fazer uma comparação ao estilo de vida que seus seguidores deveriam adotar. O texto que nós vamos ler, que é bastante conhecido, está em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Que diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora,
ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, que alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A igreja é como se fosse um saleiro e o cristão o sal. Nós estamos juntos, assim como o sal fica dentro do saleiro. Porém, o que adianta se o sal ficar tão somente dentro do saleiro? Não vai fazer nada. Não vai salgar, não vai temperar. E como filhos de Deus, precisamos fazer a diferença no mundo. No mundo onde estamos, que é aqui a terra, nós precisamos estar em contato direto com as pessoas. E estes dias eu, pensando, meditando, comecei a escrever alguma coisa. Em breve eu publicarei. É sobre a Feira da Vaidade. É uma reflexão baseada no livro O Peregrino. É muito interessante, porque, meus irmãos, o que nós estamos vendo, sentindo, vivenciando neste mundo, não é nada mais, nada menos do que a Feira da Vaidade. E nós precisamos fazer a diferença, assim como o peregrino fez a diferença na Feira da Vaidade. Mas como fazer a diferença? Sendo sal, em primeiro lugar, sendo sal. O versículo 13 mostra que se o tempero não tiver sabor, não fará diferença. Já imaginou pôr o sal na salada e comer como se ela não tivesse nenhum sal? Então, para que serve este sal? Para ser jogado. E se nós cristãos não fizermos um esforço para influenciar o mundo ao nosso redor, seremos de pouco valor ou de nenhum valor para Deus. Se formos semelhantes ao mundo, não teremos importância. Ser igual? Que diferença faz? Nossos valores cristãos não devem se misturar com os valores do mundo. Isto para que possamos influenciar outras pessoas de forma positiva. Da mesma maneira que o tempero da comida ressalta melhor o sabor do alimento. Marcos capítulo 9, versículo 50 diz assim: bom é o sal. Se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Nós precisamos ser salgadinhos, não aquele salgado de suor, não.
mas aquele salgadinho espiritualmente falando, que dá sabor, que as pessoas sentem prazer em ficar junto. Jesus, a quem nós devemos toda honra e glória, usou o sal para ilustrar 3 qualidades que devem ser encontradas no cristão. A primeira delas, devemos lembrar a fidelidade de Deus. Assim como o sal usado no sacrifício lembra a aliança de Deus com o seu povo, conforme Levítico capítulo 2, versículo 13, que diz assim: toda a oferta dos teus manjares temperarás com sal. Você sabia disso? Continuando o versículo: a tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Significa um pacto incorrupto que não podia ser violado. Não podia. Veja a importância do sal na vida espiritual. Nós estamos falando de sal naquela época em que eram oferecidos animais em sacrifício e que tinham que ser salgados. Mas ao mesmo tempo estamos falando da vida espiritual no Novo Testamento. Em segundo lugar, devemos causar uma diferença no mundo em que vivemos, exatamente como o sal realça o sabor dos alimentos. Nós temos que realçar a vida espiritual, o nosso amor para com Deus, o nosso amor ao próximo, a nossa vivência, a nossa vida. Em terceiro lugar, devemos agir de modo contrário à decadência moral da sociedade, assim como o sal evita que o alimento venha a se decompor. Eu falei, nós vivemos num mundo como se fosse uma feira da vaidade. E olha, precisamos deste sal espiritual, para não nos envolvermos, não sermos contaminados com a feira da vaidade. Quando perdemos o desejo de salgar a terra com o amor e a mensagem de Deus, tornamo-nos inúteis para Deus. Agora é hora de lermos Lucas 14, versículos 34 e 35, que diz assim: o sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Sabe o que é monturo? É lixo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Preste atenção, quando o sal se torna insípido, ele não serve absolutamente para nada, nem para ser jogado no lixo, nem para ser jogado no lixo. Como restaurar o sabor do sal? Não tem como. O texto é tão pesado que diz no versículo 35 que não presta nem mesmo para o lixo, nem mesmo para o lixo. Podemos ver muitos cristãos se misturando com o mundo e servirem o mundo, perdendo o sabor cristão, se tornando insípido. Jesus diz que quando eles perdem o sabor, se tornam inúteis.
inúteis. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com a nossa vida espiritual. Da mesma forma que o sal conserva e dá o paladar à comida, nós cristãos devemos preservar, perseverar, viver no bem, mesmo porque vivemos num mundo onde temos que fazer a diferença e trazer um novo sabor à vida. Temos que dar sabor à vida. Realmente, temos sido sal da terra? Não podemos fazer a diferença sendo apenas sal. Além de sal, precisamos ser luz. A igreja é o interruptor que, quando acionado, alimenta a lâmpada que passa a iluminar, que acende, que clareia todo o ambiente. Se apagarmos as luzes, vocês não vão nos ver. Adianta brilhar somente dentro da igreja? É como colocar a lâmpada embaixo da mesa. Vai servir para alguma coisa? Vai iluminar alguma coisa? Não vai iluminar o que está acima. Nós não podemos, realmente, meus irmãos, estarmos brilhando entre nós mesmos. Se não sair alimentado para brilhar lá fora, na sociedade, não vamos fazer a diferença. Poderemos não ser um sal insípido, mas podemos ser uma lâmpada apagada, sem iluminar, sem clarear, sem dar direção àqueles que precisam de uma direção. Seremos inúteis. O cristão, quando recebe a energia na sua igreja, a força, recebe este alimento que vem diretamente de Deus, o gerador da nossa energia para acender esta luz, a fonte universal. Ele, o cristão, tem que sair bem carregado para iluminar tudo ao seu redor, por onde passar neste mundo. Porque o mundo, meus irmãos, vive nas trevas. Se não fizer isto, para nada serve. Será como uma lâmpada queimada para a qual ninguém dá importância. Não presta para nada. Disse Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versículo 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Brilhe, se destaque, seja eficiente em tudo, seja bom em tudo, não de forma egoísta, mas para glorificar o nosso Deus. Faça tudo como se fosse para o Senhor. Se você é empregado, trabalhe para o seu patrão como se fosse para o Senhor. Se você é professor, dê aula como se estivesse dando aula para Jesus. Se você é patrão, trate os seus empregados, os seus clientes, como se fossem tratar a Jesus.
O versículo 14 do capítulo 5 de Mateus diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não é possível esconder uma cidade iluminada no topo de um monte. Não pode. Não. Com certeza, se vivermos para Cristo, com Cristo, em Cristo, estaremos sendo energizados. Seremos este sal vivo, este sal gostoso, este sal que dá sabor, e esta luz que vai brilhar e brilhar sempre aonde estivermos. Temos que ser o farol da verdade e não ocultar a luz de Cristo ao mundo. Filipenses 2,15 diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Sabe o que é um luzeiro? É um farol. O farol que fica nas ilhas, nas encostas, dando sinais, guiando os navios para não baterem nas pedras, dando a direção para aonde eles vão. Pois bem, nossa vida deve ser caracterizada pela pureza moral, paciência e serenidade, para que possamos resplandecer como luz no mundo. Diga-se de passagem, pervertido e corrupto e mergulhado numa pandemia e outras crises, como financeira e política, temos que ser este luzeiro. Temos que brilhar, temos que dar rumo, direção. Uma vida transformada com a luz de Deus representa um efetivo testemunho da palavra de Deus em meio a tantas dificuldades que temos vivenciado. Será que nossa vida está brilhando com o esplendor de Deus, ou está obscura com as armadilhas de Satanás? Estamos realmente diferenciando o certo e o errado? Como cristãos, estamos torcendo para o quanto pior, melhor? Estamos torcendo para a queda do nosso presidente ou orando por ele? Qual é a nossa atitude? Precisamos dar um salto em nossas vidas, ou seja, passando de cristãos infantis para cristãos amadurecidos, cristãos que pensam, cristãos que raciocinam. Devemos treinar a nossa consciência, nossos sentidos, nossa mente e nosso corpo para distinguir o bem e o mal. Claro, exige bastante esforço, exige leitura, exige meditação, exige realmente concentração, exige leitura bíblica, não somente jornal, não somente revistas, mas hoje, quantos e quantos têm vivido apenas de mensagens, e muitas vezes, como a maioria delas, são fakes. São fakes. Leia coisa séria, estude coisa séria,
Tem a palavra de Deus sempre ao seu lado? Realmente temos noção do que é certo e errado? Ou vivemos apenas de ouvir dizer isto, ouvir dizer aquilo? Não, meus irmãos. Precisamos ter uma mente que, à medida que crescermos no Senhor e colocarmos em prática aquilo que aprendemos, nossa capacidade de entender também crescerá. Em Provérbios 4:18, onde fala sobre as vantagens da sabedoria, diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quero concluir, meus irmãos, com um alerta. O meu alerta está relacionado com a parábola da figueira, que está lá em Lucas 13, versículos 6 a 9. Um certo homem que tinha uma figueira na sua lavoura, entre a sua vide, a sua vinha. Durante 3 anos ele foi até a figueira para ver se tinha fruto. No 3º ano ele chamou o seu empregado e falou: corte-a, porque ela não dá fruto. E aquele servo pediu a ele: meu senhor, dá mais 1 ano, eu vou cuidar desta figueira, eu vou colocar adubo em volta dela, vou fazer um vão, vou colocar adubo, vou regá-la. Depois de 1 ano, se ela não der fruto, o Senhor pode vir e mandar cortá-la. Nesta parábola, Jesus ressalta a bondade e severidade de Deus. Deus exige frutos e não apenas folhas, vida e não apenas palavras. A demora no juízo não significa indiferença, mas longanimidade e esperança do fruto do arrependimento. Cedo ou tarde, o machado cairá sobre a raiz inútil. Temos que pensar em nós. Será que eu não estou produzindo absolutamente nada? Será que eu estou sendo uma figueira inútil? Deus tem me dado tantas oportunidades, tem dado a você tantas oportunidades. Será que nós temos aproveitado? O agricultor procurou fruto e não achou, corta. Mas foi dada mais uma oportunidade. E eu fico pensando, e qual é o fruto da igreja? Nem estou falando no fruto do Espírito, estou falando no fruto da igreja. Trabalho da igreja. Trabalho da igreja é pregar o Evangelho, é evangelizar. E a minha pergunta é: temos feito isto? Temos feito isto? Será que nós estamos sendo sal e luz do mundo? Será que está faltando esterco, adubo em nossas vidas? Só há um caminho para as 3 coisas: sal, luz e fruto. E elas se entrelaçam em uma única: oração. Oração.
Meu irmão, você sabe o que é a oração? É cair de joelhos diante do Pai, é orar, é clamar, é chorar, é lamentar, é pedir socorro, é pedir sabedoria, é estar em comunhão com o nosso Pai Celestial. E a falta de uma vida de oração e comunhão com Deus é uma igreja fraca, minguante, decadente, uma igreja falindo ou falida. Nós vamos orar. Nós temos que orar. Nós convocamos a igreja à oração. Conclamo os irmãos a estarem orando por uma igreja fortalecida no Senhor, uma igreja vibrante, uma igreja forte neste tempo presente, para que no tempo que há de vir, no chamado pós-Covid-19, saibamos o que fazer e estejamos sendo direcionados, guiados pelo nosso Deus. A partir, não de amanhã, mas da próxima segunda-feira, na semana que vem, estaremos todos os dias aqui na igreja, pela manhã, às 6 horas da manhã, aguardando os líderes da igreja para orarmos. Um lá no canto, outro lá no outro canto, outro aqui no meio, outro aqui na frente, outro numa sala, outro lá fora, outro no jardim aqui do lado. Mas nós queremos a igreja em oração. Nós queremos você, meu irmão, que está nos ouvindo, todos os dias se comprometer às 6 horas da manhã, estar orando pela igreja, pelo período chamado pós-Covid-19, para que Deus nos fortaleça, para que Deus reerga a sua igreja, chamada Igreja Presbiteriana de Iacanga, em nome de Jesus, amém. Vamos ouvir mais um hino e que Deus esteja nos abençoando.
Vamos orar. Pai, somos gratos a Ti pela nossa vida, pela vida da Tua igreja, por tudo aquilo que o Senhor tem feito até aqui, por cada um de nós. Mas nós nos curvamos diante de Ti e neste momento clamamos por uma vida mais dedicada a Ti, ó Pai, mais perto de Ti. Não importa as aflições, não importam as aflições, não importam as dificuldades, mas nós queremos viver para Ti. Queremos que o Senhor esteja nos ajudando, nos fortalecendo, para podermos enfrentar as questões deste mundo. Muitas vezes nos derrubam, mas o Senhor nos levanta e podemos seguir em frente. Oramos por uma igreja melhor. Uma igreja melhor não é uma igreja mais rica, não é uma igreja mais conhecida, mas é uma igreja mais firme em Ti, uma igreja mais confiante em Ti, uma igreja que trabalha para Ti, uma igreja que se dedica à Tua obra, uma igreja que se preocupa com os perdidos, uma igreja que quer evangelizar, uma igreja que não olha para o branco ou o preto, o pobre ou o rico, o analfabeto ou o doutor, mas uma igreja que trabalha para Ti. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda a Tua igreja aqui na cidade de Iacanga, fazendo com que estejamos mais e mais ligados a Ti, mais e mais perto de Ti, Pai. E agora nós abençoamos a igreja. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, com todos aqueles que estão nos ouvindo, que estão ligados. Que Deus esteja consolando a todos vocês, principalmente aqueles que perderam já entes queridos nesta Covid-19. É o que desejamos, as bênçãos de Deus. Amém.